Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao meu Fiat Numero Electronic ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal pelo apelido de algodão doce, bem como aí pela sua vasta série aí de vídeos de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E qual é o tema do vídeo de hoje? Bom, nesse vídeo nós vamos dar sequência naquela série que eu prometi a vocês sobre a transmissão do Uno, toda essa parte de engate de marchas, embreagens, semi-eixos e temas ali relacionados. No vídeo de hoje em específico nós falaremos sobre o trambulador e o funcionamento da alavanca de marchas no sistema a varão, um sistema que a Fiat usou durante muitos anos, com variações, mas com o mesmo conceito, até ali mais ou menos a metade dos anos 90, até boa parte dos anos 90, a Fiat demorou muito para passar o sistema de triangulação do Uno para cabo, né, retirar esse sistema de varão e passar para cabo. Então hoje eu quero mostrar para vocês como funciona o sistema a varão e também dar algumas informações importantes voltadas ao tema. Então vem comigo. Bom pessoal, vamos lá. Apenas para recapitular. Eu comentei com vocês naquele vídeo que está no card aí inclusive, sobre os sinais que você tem quando deve ser trocada a embreagem, né? Qual o momento que você deve trocar a embreagem, quais são os sintomas de embreagem ruim. E naquele vídeo eu comentei que seria trocada a embreagem e também alguns detalhes na questão da alavanca de câmbio. O que acontece, ou melhor, acontecia de um certo modo, né, nesse carro? Os engates eram bastante imprecisos, além de que a embreagem também não estava boa e não ajudava o acoplamento e desacoplamento do câmbio no motor, possibilitando ali um bom engate de marchas, né? Então não adiantava eu ter uma embreagem nova se a alavanca de câmbio ali era imprecisa, eu ia ter que continuar tendo dificuldades para cambiar o veículo. Para isso, vamos para baixo do Uno, vou mostrar para vocês parte a parte e aí a gente vai poder falar, vai poder explicar o que é um trambulador e também quais são os seus diagnósticos. Bom, antes de centralizar as imagens para que vocês possam entender, eu estou do lado esquerdo do carro. Ali é a roda dianteira direita, certo? Todo o conjunto de motor e câmbio está aqui. A traseira do carro está lá. Vocês devem conseguir enxergar o tanque aqui onde eu estou apontando com o dedo, certo? E aqui nós estamos na altura, né, em relação ao comprimento do carro, de onde fica a alavanca da caixa de marchas. Então aqui, ó, nós temos um sistema, né, de varão, certo? Então como é que funciona isso aqui? A alavanca da caixa de marchas, né, nesses Unos como do ano do meu, tá, ela é acoplada neste item aqui, que é parafusado na alavanca lá em cima. Então existe uma coifa, um corte no assoalho, uma coifa lá em cima, né, onde a alavanca, todo movimento que você faz lá para cambiar, ele é refletido aqui. Acontece que como é um sistema de alavanca, todo movimento que você faz lá em cima, ele é invertido em relação ao que acontece aqui embaixo. Então se você coloca uma primeira marcha, onde a alavanca está voltada para frente do carro, esse articulador vem para trás, ou seja, ele sempre faz o movimento inverso pelo efeito de alavanca, certo? O que ocorre aqui? Quando você engata uma marcha, esse articulador faz o movimento para frente ou para trás. Se você engatar uma marcha e fizer um movimento lateral, né, você sai do neutro para ir para a primeira, você não joga a alavanca para a esquerda, ele vai jogar para a direita, certo? O carro não está engatado, tá? Mas ele vai jogar para a direita e aí ele vai jogar para trás, né? Ao contrário do movimento que você faz lá. Quando você engrena aqui, naturalmente este varão que está preso no articulador da alavanca vai lá na ponta, na caixa de marchas, já vamos falar daquele setor, de tal modo que o eixo seletor, onde existem os garfos que engatam as marchas lá no câmbio, vão se movimentar e vão engrenar a marcha, desde que você esteja com o pé na embreagem, é lógico, vão engrenar, e com o motor ligado, vão engrenar, senão o carro desligado sem embreagem, você põe a marcha que você quiser, né? E você vai conseguir engrenar a marcha que você precisa para movimentar o carro. Então você tem este varão, que é o responsável pelo movimento, né, por transmitir o movimento da alavanca, tá? E nós temos também um varão aqui em cima, este varão aqui em cima, que vocês podem ver, que ele é soldado em todo o suporte do conjunto da alavanca e ele vai aparafusado lá na ponta, próximo da caixa de marcha. Qual que é a função desse segundo tubo, que nem poderia ser chamado de varão, na verdade? O que ele faz ali, na verdade? Ele centraliza, tá,
toda a parte, ele faz a união ali do ponto de vista da posição, tá, do conjunto da caixa de marchas, tá, do conjunto da alavanca de marchas, melhor dizendo, certo? E para que nada fique fora de centro e o varão não faça um movimento indesejado, tá? Não faça um movimento indesejado para que uma marcha não entre. Por quê? Porque se o varão estiver fora de posição, você pode ter dificuldades para engrenar uma marcha. Então, o sistema estar, né, todo centralizado é muito importante para que você não arranhe uma marcha ou em algum momento que você precise fazer algum tipo de redução, você não tenha grandes ali dificuldades. Então vamos lá, o que nós temos aqui para garantir a precisão do movimento do varão, excetuando a centralização que eu já falei anteriormente? Nós temos uma série de buchas e coxins, ou seja, nós sabemos que a alavanca, até mesmo pelo atrito que ela gera lá na caixa, né, porque as engrenagens estão sendo freadas pelos sincronizadores para poder engrenar a marcha e tal, o que geralmente acontece? Você acaba tendo vibrações aqui, você acaba tendo movimentações, torções da carroceria conforme você vai andando com o carro, e para isso você tem uma série de itens aqui, de buchas, para poder fazer justamente, tá? Justamente a neutralização, né, dessas folgas, dessas vibrações e assim por diante. Então o que nós temos aqui de um modo geral? Nós temos um reparo que, conforme você vai andando, existem buchas aqui dentro desse suporte, existe esse articulador aqui, ó, que faz o movimento para compensar o movimento do varão em algumas determinadas situações, existe esse articulador que vai preso na alavanca de marchas, existe esse articulador que liga o movimento da alavanca de marchas com o varão do câmbio. Então você tem uma série de itens aqui que acaba sofrendo ali desgastes e também eventualmente ali compensando folgas, tá? Então existe todo esse conjunto. Com o passar do tempo, você tem algumas situações ali em relação a essas buchas. Elas vão criando folgas, as coifas vão rasgando, e é o mesmo princípio que eu sempre falo quando cito coifa de homocinética, coifa de sem-eixo aqui no canal, e outras peças que são vedadas por borracha. O que geralmente acontece aqui? Essas coifas elas rasgam, essa região do trambulador começa a ser contaminada por terra, poeira, água, sujeira, o que for, e você começa a criar folgas na alavanca, porque esses itens que são para dar precisão no movimento do varão para engate das marchas começa a ficar ali prejudicado, entende? Então funciona mais ou menos dessa maneira. Então quando você começa a perder precisão no engate das marchas, e aí é importante dizer o seguinte: você tem um carro cujo projeto é da década de 80, o sistema de trambulador a varão tem sim os seus contras e não são poucos, tá? Em relação ao engate de marchas, então não espere um super engate de marcha. Mas você ter um engate super impreciso também não faz parte do projeto. Então, existem reparos aqui que você pode fazer a substituição para manter toda a alavanca o mais justa possível. Às vezes não 100% justa, mas um pouco mais justa ali do que habitual. Então eu vou mostrar para vocês o que é o reparo da alavanca, só o reparo da alavanca, tá bom? E aí a gente volta. Olha aí. Para os amigos que estão aí acompanhando o vídeo sobre o trambulador a varão do Uno, as diferenças, funcionamento e aquela coisa toda, vamos falar um pouquinho sobre o reparo da alavanca agora e também sobre o reparo ali da seletora, tá? Para que vocês possam se ambientar vendo as peças por fora, né? E facilitar um pouquinho mais o entendimento do funcionamento do sistema. Bom, esse aqui é um reparo, tá, do sistema de triangulação do Uno entre 92 e 94, esse sistema que foi usado por pouquíssimo tempo, e isso acaba dificultando até mesmo a obtenção de algumas peças de reparo. E o que nós temos aqui? Lembra daquela peça que eu mostrei para vocês por baixo da alavanca, que une a junção ali da alavanca do coxim com a trambulação? É esta peça aqui. Então ela sofre um aperto aqui com a porca, e aqui existe essa bucha que também gera folgas e imprecisões. Aqui nós temos aquelas coifinhas que são montadas ali para evitar a perda de graxa e da lubrificação, algumas outras buchinhas, e também um outro ponto que eu acho muito importante, que são esses protetores de parafuso como esse aqui, tá? De porca, na verdade, de aperto. Por quê? Se você não tem isso aqui, é mais fácil que alguma coisa bata embaixo do trambulador, né, uma hora que você estiver andando, e possa permitir que entre em contato com a porca, solte uma porca, afrouxe literalmente uma porca, né, de leve, e você começa a perder
o funcionamento legal do trambulador, até mesmo soltar algum tipo de peça e impedir que você engate as marchas. Então a gente já consegue agora entender como é a questão do reparo e a gente vai voltar para baixo do Uno. Bom, agora que vocês já viram como funciona o reparo da alavanca, tá? Vocês conseguem ter uma ideia melhor de quais são as peças que são substituídas, e observem, né? A gente tem essas tampinhas que protegem aqui da fixação das peças para que porcas não soltem com batida, como eu devo, até, salvo engano, até citei isso no take. Esse suporte, né, que eu vou mostrar uma imagem dele para vocês externa aí agora, tá? É um suporte que mantém também toda a centralização de altura do trambulador para que nada ceda, né? E aqui, bem nesse eixo onde esse suporte onde os eixos aqui são montados no suporte, existem duas buchas. Quando o trambulador foi revisado aqui, esse suporte não foi substituído, as buchas foram trocadas, tá? Dada a qualidade do suporte antigo, do suporte de reposição, e a boa qualidade, a robustez da construção do suporte original, que é esse que vocês estão vendo aqui. Então o que foi trocado aqui? As buchas aqui, as coifas, esses protetores aqui, esse articulador não foi trocado, por mim até teria sido, mas não foi trocado, o mecânico insistiu que não precisava e tal. E aquele articulador que vocês vão ver aí também a imagem, que parece uma bieleta de suspensão, né? Que também é um compensador de ângulo, de acordo com a situação ali onde você troca as marchas, tá? Então aqui, quando você começa a ter imprecisão de troca de marcha, você tem que se ater às condições do reparo, entender como funciona e não sabe onde está o problema? Deita debaixo do carro, pede para alguém engatar o carro para você e veja onde está com folga. Quer saber? Começa a movimentar. Ó, aqui eu ainda tenho uma folga de alavanca, ó. Porque eu não quis trocar a alavanca, mas ó, tá vendo? Isso aqui não é normal. Por quê? Porque existe um articulador bem nesse eixo aqui onde parafusa na alavanca de marcha, tá? Que tem uma folguinha já, porque a alavanca é original. E eu não quis trocar a alavanca porque eu teria que rasgar aquela coifa original que fica lá no assoalho. Podem me chamar de Zé Frizinho à vontade. Mas a realidade é essa. Então, esse sistema de varão, ele funciona, de trambulador a varão aqui na alavanca, funciona dessa maneira. O que é importante a gente também se ligar em relação a essa questão do trambulador a varão. No decorrer dos anos 80 e também dos anos 90, a gente tem sistemas diferentes de trambulador a varão do Uno, mas o conceito é sempre o mesmo. Então, se você deitou debaixo do seu carro e é diferente, você vai fazer o quê? Você vai analisar como ele funciona, se ambientando pelo conceito, certo? E você vai encontrar o reparo adequado, que são vários diferentes, tá? E também onde realmente está a sua folga. Vai trocar em casa, desengrena o carro, vai desmontando peça a peça, vai trocando aos poucos para não se perder durante a montagem. Agora nós vamos lá para a trambulação na caixa de marcha. Bom pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a caixa de marcha. No canto direito da tela aqui, ó, nesse ponto que eu aponto aqui com o dedo, nós temos o suporte inferior da caixa de marcha, certo? E aqui nós temos, ó, esse aqui é o varão de baixo, aquele que se movimenta, ó, este aqui é o varão de baixo, que se movimenta conforme você mexe a alavanca, conforme eu indiquei ali. O que nós temos aqui? Nós temos um articulador, que é esse douradinho aqui, certo? Que é aparafusado no varão, tá? Inclusive, na verdade, esses parafusos são soldados, como você pode observar, os dois parafusos ali, e ele é preso por duas porcas que ficam do lado oposto. Vocês vão ver uma foto aí, inclusive, desse articulador por baixo. O que ocorre? Conforme você movimenta o varão para frente ou para trás, né, para que ele possa fazer a atuação sobre ali a seletora de marchas, você tem um movimento transmitido do varão para esse articulador, que se chama haste móvel, na verdade, para se ajustar ali na caixa de marcha. O que é importante a gente ver? Vocês vão ver o articulador por fora agora numa imagem aí. Vocês vão observar que existe uma articulação que é essa aí de borracha, que vocês estão vendo agora mais próximo ali do centro do vídeo, tá? Como é que funciona essa dinâmica? Conforme você movimenta para os lados a alavanca, a principal transmissão de movimento e ajuste do varão para com a seletora se dá por essa articulação de borracha que tem ali. E mais para frente nós temos essa coifinha de borracha. Essa coifa, ela protege uma parte da seletora do câmbio que fica para fora da caixa em boa parte das condições de troca de marcha, porque esse movimento, esse varão, né, ele se movimenta para dentro ou para fora, para frente ou para trás, de acordo com a necessidade e com a marcha engatada, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Então vai trocar esse articulador que acontece de quebrar, de ter folga, ter problema, automaticamente o que você precisa fazer
verificar as condições dessa coifa, que é essa aí, vocês vão ver agora a imagem dela fora do carro, que é justamente essa aí, onde quando ela rasga, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, você tem contaminação, do mesmo princípio que eu falei lá do reparo do trambulador, e ali você tem um outro agravante, tá? Porque nessa extremidade aí da caixa de marcha, né, do câmbio, ali onde começa a coifa, existe um retentor, que é o retentor da seletora de marchas. Então, se você começar a submeter as bordas internas do retentor à sujeira, ele vai danificar e vai vazar óleo da caixa. E aí é um pouquinho mais de trabalho, né? Tem que desmontar o varão para trocar esse retentor. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também no vídeo da embreagem, tá? Então, aqui, geralmente, quando você tem problemas de engrenar a marcha, mas a sua alavanca é justa, e sua embreagem está boa, teu câmbio não tem problemas, o teu problema pode estar aqui, nesse articulador, aqui, né, na haste móvel do trambulador. Então, o funcionamento é esse, né? E não tem muito segredo a partir do momento que você entende a dinâmica da operação do trambulador a varão. Bom, pessoal, de um modo geral, acredito que vocês podem entender como funciona o trambulador a varão do Uno, qual é o conceito que existe por trás dele, e eu quero inclusive dar algumas outras dicas a vocês, voltadas também à operação, né, desse sistema quando você troca de marcha. Eu tenho um vídeo sobre trocas de marcha do Uno, esse que está no vídeo, está no card aqui, explicando como é feita, como pode ser feita a troca de marcha do Uno para evitar que as marchas peguem quando você está com tudo em dia ali, problemas que você pode ter se o seu carro não entra bem as marchas. Mas eu queria dar uma dica para vocês. Vocês viram que existe um varão comprido, relativamente comprido, entre a alavanca de marchas e a caixa. E toda vez que você faz uma transmissão de movimento, trocando de marcha, existe um certo tempo, né, para que essa marcha engrene, não é algo totalmente instantâneo. Claro que não existe um delay gigante, mas existe um pequeno tempo ali, né? Então, quando você for trocar de marcha, calcula bem as trocas de marcha, pisa na embreagem, troca de marcha. Você vai tirando o pé da embreagem devagar para que a marcha entre perfeitamente. Se você fizer uma troca meio abrutalhada, além de você judiar de todo o sistema, tá? Por mais que o câmbio seja sincronizado e tal, você pode ter desgastes prematuros aí em toda a triangulação do Uno. Maravilha? Então, são aquelas pequenas dicas que, conforme você vai olhando, analisando, entra debaixo do carro, dá uma estudada e vocês vão entender bem o funcionamento, além dos conceitos que já foram passados por aqui. Maravilha? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.